Então, esse paciente 2, assim, ele chegou pra gente e ele tinha uma dor, e essa dor, paciente bem jovem, tá? Então, ele tinha uma dor, e essa dor, ela tinha uma intensidade, lembra que eu falei da escala numérica da dor, de intensidade? 0 quando o paciente não tem dor, e 10 é uma dor que ele tem que internar no hospital. Então, o paciente tinha uma dor entre 7 e 8, que ele falou com a gente. Então, entre 7 e 8, você já considera que o paciente tem uma dor forte, tá? Uma dor forte, uma dor desconfortável. Ele falou pra gente que ele já tinha um diagnóstico preliminar de migrânia, de enxaqueca, tá? Então, ele já tinha um diagnóstico de migrânia sem aura. Então, quem viu a minha aula lá de migrânia, o bate-papo que a gente fez sobre migrânia, vocês vão entender o que é migrânia sem aura. O que é migrânia sem aura? É aquele paciente que ele tem que ter pelo menos 5 crises, tá? E essas crises são dor unilateral, tá? Pelo menos 2 desses 4 pontos que eu vou falar agora. A dor dura de 4 a 72 horas, tá? Então, de 4 a 72 horas, o paciente tem dor. É um dos pontos. O outro ponto, a dor tem uma característica de dor que pulsa, que é uma dor pulsátil. O outro ponto, essa dor, ela é aumentada, ou seja, exacerbada, com atividades físicas rotineiras, tá? E além disso, além dela ser exacerbada com atividades físicas rotineiras, ela é uma dor unilateral, de um lado só. Então, o paciente tem que ter pelo menos 2 características dessa aqui. Então, pelo menos 2 daquelas 4 ali ele tem que ter. E tem que ter tido 5 crises. Além disso, ele precisa ter... Vou virar aqui agora, só para vocês entenderem, eu continuo no paciente 2, tá? Então, eu continuo no paciente 2 aqui, senão vai ficar meio baixinho, não vai dar para... Então, além daquelas características, ele precisa ter fotofobia e ou fonofobia, e ele precisa ter náusea e ou vômito, tá? Então, pelo menos um desses 2 aqui, ou ele tem que ter fotofobia e ou fonofobia, ou só fotofobia, ou só fonofobia, ou só náusea, ou só vômito. E além disso, voltando aqui, ele tem que ter 2 desses 4 aqui. E tem que ter tido 5 crises, tá? Então, esse paciente aqui, ele já tinha esse diagnóstico. Esse diagnóstico a gente vê por onde? Pela classificação internacional das cefaleias. E o neurologista que trabalha com cefaliatria, que trabalha com cefaleias, ele que normalmente diagnostica e trata esse paciente. Então, ela já está em tratamento com o neurologista que diagnosticou essa migrânia sem aura. Mesmo assim, ela tem uma dor na região de temporal bilateral e na região parotídea massetérica, tá? E essa dor, ela tem essa intensidade, de 7 a 8. E ela falou comigo a mesma coisa, que ela tem uma dor também cansada, tá? Que essa dor dela aqui é uma dor cansada, além da dor que ela tem nas crises de enxaqueca. E essas crises de enxaqueca aqui, ela falou que ela tem, eu vou passar para outra página ali, ela falou que ela tem essas crises de enxaqueca, de 4 a 6 crises de enxaqueca por mês. Então ela me disse que tem semana que ela tem 2 crises de enxaqueca. E ela está me falando também que ela tem uma dor diferente da enxaqueca dela, que é uma dor na região de ATM, na região de masseter e na região de temporal. Ela falou que a cabeça dela às vezes dói dos 2 lados, não dói de um lado só, fica doendo dos 2 lados. A gente sabe que a enxaqueca crônica ela pode ser bilateral também. E continuando o nosso relato, então ela tem também, fora da crise de enxaqueca dela, uma região temporal bilateral, uma região masseter bilateral e uma dor na ATM. Mas ela me procurou para quê?
Porque ela acordou um dia com travamento de boca fechado. O que seria isso? Ela acordou e não conseguiu abrir totalmente a boca. Tinha muita dor, muita dor. E quando ela me falou isso, a gente começou a avaliar. Aí eu perguntei a ela, você, antes disso, você tinha alguma coisa, alguma sintomatologia nessa região de cabeça e pescoço? Ela falou, doutor, eu tinha uns sons, uns estalinhos, sabe? Ficava assim. Ela ainda fez isso para mim. De vez em quando fazia isso, mas isso não me incomodava, nunca doeu. Mas em alguma... Só que dessa vez parou de estalar e eu não conseguia abrir a boca. O que acontece nessa situação, pessoal? Quando você tem esse som articular na abertura e no fechamento, eu vou mostrar para vocês o diagnóstico preciso para você entender o deslocamento de disco. Tem um outro vídeo que eu já mostrei alguma coisa também. Mas você consegue diagnosticar um deslocamento de disco com ou sem redução, avaliando o paciente clinicamente. O que essa paciente está me dizendo? Ela tinha um deslocamento de disco com redução, ou seja, o disco articular estava anteriorizado e ele reduzia durante a abertura e no fechamento ele deslocava novamente. E ela tinha esse som por esse motivo. Em algum momento esse disco parou de reduzir. E quando ele parou de reduzir, ele ficou todo anteriorizado e a cabeça da mandíbula não conseguiu sair de dentro da fossa mandibular, da fossa lá do osso temporal. E o que aconteceu nesse momento? Ela não conseguiu abrir a boca, porque esse disco estava todo deslocado para o anterior. Então, preciso fazer uma ressonância magnética? Às vezes sim, às vezes não. Tá? Nesse caso nós nem fizemos, tá? Porque o diagnóstico estava bem assim, bem padrão. E a gente observou que essa paciente tinha um limiar de dor mais baixo. Tá? Por quê? Você tem o diagnóstico da DTM e tem o diagnóstico da migrânia, da enxaqueca. Então, quando você tem duas doenças atuando ao mesmo tempo, eu falei num outro vídeo também, o limiar de dor desse paciente está onde? Está lá embaixo. Então, quando você consegue controlar uma das doenças, o limiar começa a aumentar. Mas nem a enxaqueca dela estava bem controlada, porque ela estava tendo de 4 a 6 crises. Mais essa dor agora de não conseguir abrir a boca, uma pessoa jovem. O que a gente propôs? A gente propôs um tratamento extremamente conservador, tá? Não fez viscosuplementação, não fez nada em primeiro momento, nada. Fez um tratamento extremamente conservador mesmo, não fez nada invasivo. O que é o tratamento conservador? É um tratamento que é reversível, tá? Então, é um tratamento que você não faz nada de forma invasiva. Então, não fizemos nada de forma invasiva. E o paciente voltou para a gente com um mês. Ela já estava abrindo e fechando a boca sem dor, tá? Já estava totalmente sem dor na abertura e fechamento de boca. Ainda tinha um pouco de cefaleia bilateral. No segundo mês, ela já estava melhor também. Ela falou, estou 80% melhor. Nesse último mês agora, no mês passado, ela está totalmente assintomática. Ela já estava aí com 90 dias de tratamento. Ela estava assintomática da DTM. Assintomática. E ela me disse uma outra coisa, que ela falou, olha, aquelas crises de enxaqueca, lembra que eu tinha te falado? Que eu tinha de 4 a 6 crises? Pô, tinha mês que eu tinha 6 crises de enxaqueca. Um mês com 30 dias, a cada 5 dias eu tinha uma crise. Então, em menos de uma semana, às vezes eu tinha 2 crises de enxaqueca. Falou, olha, eu estou tendo crise agora, às vezes de 15 em 15 dias. Então, no último mês, eu tive 2 crises só de enxaqueca. Ela me perguntou, falou, caramba, foi por causa do tratamento? Foi por causa do tratamento, foi mesmo. Só que lá atrás eu já tinha até avisado só ela, falou, a meta, nossa, não é curar a tua enxaqueca. Quem está tratando a tua enxaqueca, a tua migrânia, é o teu neurologista. A gente vai controlar, vai tratar a tua DTM, você vai ficar boa da DTM, e você vai observar que a enxaqueca, o período dela vai ficar mais espaçado. E foi exatamente o que está acontecendo. Com 90 dias, as crises de enxaqueca dela estão ficando mais espaçadas, tá? Então a gente fez um tratamento extremamente conservador, fez uma avaliação clínica puramente clínica. Então a gente fez uma avaliação puramente clínica, sem imagem, e a paciente está assintomática da DTM, ela não tem dor na articulação, ela abre e fecha a boca, já se alimenta com alimentos duros, já abre a boca sem limitação, com mais de 40 milímetros de abertura, e está assintomática da DTM. Aquelas dores de cabeça, ela falou que não tem mais, dor de cabeça bilateral, ela falou que só tem dor agora, aquela dorzinha que ela fala que é só de um lado só, quando tem as crises de enxaqueca, ela fica enjoada, tem fotofobia. O que é a fotofobia e fonofobia? Fotofobia é a aversão à luz e fonofobia é a aversão a falar.
e náusea ou vômito. Então, são características assim da migrânia, ou sem aura, com aura, né? Eu já falei isso lá atrás, em outro momento a gente volta a debater. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que a gente consegue tratar DTM e fazer com que esse limiar de dor do paciente aumente. Se você aumenta o limiar de dor desse paciente, o que vai acontecer com essa enxaqueca dela? Ela vai ter menos crises, porque ela vai estar menos sensível à dor. Então, essa é a diferença de quando você aumenta o limiar de dor de um paciente tratando uma das doenças, quando ele tem duas doenças associadas. Ah, você está me falando que você cura a enxaqueca? Não, não cura. Quem cura é o neurologista. Mas a gente consegue, tratando uma das dores do paciente, aumentando o espaço entre essas crises da enxaqueca dela, tá? Então essa visão, assim, multidisciplinar da DTM, de dor, isso é, assim, é fantástico realmente. Então isso vai agregar muito no consultório de vocês.